Bom dia, Central. Aleluia. Você está feliz com Jesus nessa manhã? Então diz comigo, Deus é bom? Sempre bom. Então diz para o maior número de pessoas que você puder ir agora, diga, olha, Ele é sempre maravilhoso, Ele é sempre bom, o Senhor é sempre bom. Aleluia. Estou com aquela dificuldade aqui, meu amigo, dele ficar no lugar, vamos ter que dar um jeito. Pode sentar, você que já disse aí para o maior número de pessoas. A gente está aqui estou com a alegria de ter conosco meu amigo Ronaldo, né? É um dos maiores, melhores técnicos, não sei se a palavra é técnico de som, tem alguns termos aí da área que não sei, e ele de tempos em tempos ele vem nos socorrer aqui, ele vem para colocar a casa em ordem. Ele está aqui juntamente com a sua esposa Ana Júlia, né? Está aqui conosco, lá de Janaúba, lá de Minas Gerais, fica lá, Janaúba é mais para o sul de Minas, é para o norte de Minas, é o norte de Minas, lá em cima, já é perto da Bahia, né? Sul da Bahia, fica perto do sul da Bahia, já fica perto da Bahia. Então tá, Ana Júlia e também o filho aqui do Ronaldo está conosco, né? O Zé Otávio, seja bem-vindo em nome de Jesus, uma alegria ter vocês conosco aqui, meu amigo. Eu sou grato a Deus pela sua vida, você sabe disso, né? Você é um parceirão aí, um companheiro nosso, tem feito grande diferença na nossa igreja, amém? Que bom, ele está ajeitando as coisas, está ajustando as coisas para nós aí. Você trouxe o Santo Livro, você está com o Santo Livro aí agora? Eu queria que você pegasse ele e que você abrisse comigo no Evangelho, livro do Evangelho segundo Mateus, livro do Evangelho, primeiro dos livros do Novo Testamento, é bem facinho de encontrar. Se eu falo para você pegar Abacuque, aí você ia demorar meia hora para achar Abacuque, se você está com o livro, né? Você está com o aplicativo, é mais tranquilo, mas você está com o livro, né? É mais difícil. Então pegue aí, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25, nós começamos aí essa mensagem, domingo retrasado, eu comecei ela a partir do capítulo 24, eu ia ministrar o capítulo 25, mas aí entendi que não dava, que eu tinha que primeiro ministrar o capítulo de número 24, e depois avançamos. Domingo passado a gente não conseguiu, tivemos uma manhã aqui muito especial, foi uma manhã assim, muito preciosa, e tivemos bem pouco tempo, e não houve aí um aprofundamento, mas hoje eu quero me aprofundar nesse texto com vocês. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. Você está aí com o texto? Diz o texto na versão da tradução da minha Bíblia. Antes da gente ler, você diga comigo assim, diga, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa manhã, amém? Diga ainda comigo, diga assim, eu sou, bem intenso, diga eu sou, tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém, glória a Deus. Diz o texto sagrado então, acompanha aí, se você não trouxe o Santo Livro, tem na projeção, tá bom? Mas eu insisto que você tenha, no mínimo, pelo menos, você tenha aí no seu smartphone, no seu celular, que você tenha baixado aí o aplicativo das Escrituras, tá bom? Diz assim, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, diz, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, diz comigo, semelhante a 10 virgens. Então o reino dos céus, ele é semelhante, Jesus está fazendo esse paralelo aqui com 10 virgens. Então vamos entender um pouco mais sobre o que isso significa. Que pegaram as suas candeias, candeias é o mesmo que lâmpadas, né? Só que a diferença é que naquele tempo elas eram alimentadas por outra fonte, no caso aqui era o óleo, o azeite, né? Elas pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Diga comigo, encontrar-se com o noivo. Então essas virgens saíram para se encontrar com o noivo, levaram as suas lâmpadas porque já era de noite. Diz lá, 5 delas eram insensatas, guarda essa palavra aí, insensata, e 5 eram prudentes. As insensatas, melhor dizendo, elas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo, não é? Elas não levaram o combustível, aquilo que mantinha a lâmpada acesa. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com suas candeias.
o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas, as 10 ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! E saíam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta se fechou, meus irmãos. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 talentos e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja aqui, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado. Olha lá, pois ao que tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, diga comigo, servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Continua: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão:
Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ó, presta atenção, que o fogo eterno, o inferno, ele foi preparado para quem? Para Satanás e os seus demônios, para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram, preste atenção, grave essas palavras, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, nós começamos então essa série de mensagens no domingo retrasado, e como eu falei para vocês, como eu introduzi aqui, eu ia já começar pregando aqui em Mateus 25, falar sobre essas três grandes áreas da minha, da sua, das nossas vidas, pela qual nós vamos ser julgados. Todos nós passaremos pelo julgamento. Todos nós. Falei aqui domingo passado, eu vou recapitular rapidamente com você sobre o juízo de Deus. Todos nós. Ninguém está imune ao juízo de Deus. Lembra alguém perto de você e fala assim, ó, ninguém está imune ao juízo de Deus. Ninguém. Ah, mas a pessoa não acreditava. Não tem problema, não tem problema. Deus é tão justo, Deus é tão bom, querido, que as pessoas, elas são livres. Elas têm a liberdade. Ah, ela não acredita? Não tem problema. E ó, saiba de uma coisa, Deus tem dado nesse tempo, esse momento que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo chamado tempo da graça, é um tempo de misericórdia. Então assim, Deus não está condenando ninguém não, pelo contrário, a Bíblia diz que nesse momento que nós estamos vivendo, é um tempo de misericórdia e de graça de Deus. Deus não está condenando ninguém. E ó, deixa eu dar uma palavra de conselho, nós falamos aqui domingo passado, não condene as pessoas, né? Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. Sabe, o único que pode julgar as pessoas retamente, justamente, como nós lemos aqui, né, no texto de Romanos, capítulo 11, verso 25, se não me engano, creio que é isso mesmo, capítulo 11, verso 25, o único juiz imparcial, olha aqui, o único juiz imparcial se chama Jesus. Jesus pode julgar retamente. Então, nós falamos aqui domingo passado, só recapitulando rapidamente, quando as pessoas, é muito comum, né? Hoje essa fala aí se tornou assim uma máxima, assim, muito presente na vida das pessoas. Não, você não pode me julgar, você não pode me julgar. Quem já ouviu alguém falando isso aí? Quem já ouviu alguém falar? Não, quem é você para me julgar? E de certa forma, entenda, lógico, que se eu for aqui esmiuçar e detalhar, e é como tudo, querido, existem exceções, mas assim, o correto, o certo é, nós não podemos julgar. Porque o único que vai julgar justamente, retamente, quem que é? Diga comigo, Jesus. E ele vai voltar para julgar. Só que, hoje, nesse tempo, nesse momento que nós vivemos, é um tempo de misericórdia, é um tempo de graça. É um tempo de graça. Diga comigo, nós estamos no tempo da graça. Se você puder e quiser dizer para alguém aí perto de você, diga assim, nós estamos vivendo o tempo da graça. Amém? Agora, coloca para mim aí não está na tela de retorno? Não, só aqui, ó. Quando Jesus voltar, como nós já falamos domingo passado e hoje, eu vou entrar nas três grandes áreas pelas quais eu e você vamos ser julgados. Por isso que nós lemos três parábolas, amém, povo de Deus?
3 parábolas. Domingo passado nós falamos do juízo. O juízo de Deus vai vir sobre nós. O juízo de Deus vai vir sobre o mundo, mas vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida também. Amém? Está claro isso para todos nós? Está claro isso para todos nós? Isso está claro para você? Joia. Hoje nós vamos falar a partir dessas 3 parábolas que nós lemos do capítulo 25 aqui do Evangelho segundo Mateus. Nós vamos falar essas 3 grandes áreas pelas quais eu e você, nós seremos julgados. Eu falei uma coisa aqui domingo passado e eu vou repeti-la aqui. Que bom, queridos, que bom. Nós vamos passar por uma prova, todos nós vamos passar por um teste. Só que o legal é saber que o Senhor, Ele já falou para mim, Ele já contou para mim e para você, como que vai ser esse teste. Ah, obrigado, era isso que eu estava precisando mesmo, que senão não para de sair. Coloca aqui para mim, fazer um favor. Dá uma prendida aqui. Aí ajusta aí. Ah, agora ficou bom. Isso. Ficou? Prendeu? Hã? Não prendeu? Essas coisas modernas são assim, tá, irmãos? Glória a Deus. Queridos, está todo mundo comigo aqui? Então assim, ficou claro para nós que o Senhor virá e Ele trará todos nós a juízo. Só que Ele chegou para mim, para você, olha como Deus me ama, como Deus ama você. Olha o cuidado de Deus na minha vida, o cuidado de Deus na sua vida. Ele chegou e entregou a prova nas nossas mãos, falou aqui, ó, aqui está a prova. Aqui está a prova. Lembra que eu comentei aqui domingo passado? Eu não sei quantos de vocês estavam aqui no domingo passado, mas eu lembro, eu sou uma benção, eu lembro de professores que eu tive, mas eu lembro especificamente, pelo menos de um, que ele chegava e falava assim, ó, a prova é essa, né? Aí até perguntei, alguém aqui teve essa experiência do professor passar a prova que ele ia dar na outra semana? Alguém teve essa experiência aqui? Alguém teve? Aí alguns tiveram. O professor passava a prova no quadro lá, dizia, ó, vai cair essa questão, vai cair aquela questão e tal. Mas sabe, irmãos, vocês acreditam que mesmo sabendo que ia cair, eu ainda consegui errar? Você está rindo, né? Mas eu não sei não se você também. Eu não sei se você também não... passando, porque ó, então vamos prestar atenção aqui. Jesus deu a cola para você, Jesus deu a cola para mim, Jesus deu para nós a prova. Qual que é a prova, irmão? Olha lá, quando Jesus voltar, nós seremos julgados por 3 grandes áreas. Nós usamos essa expressão mordomia. Você entende o que quer dizer essa palavra mordomia? Quem entende aqui o que quer dizer a palavra mordomia? Mordomo, vem de mordomo, não é? Então, o que o mordomo faz? Qual era a função de um mordomo? Diga comigo, administrador. Traduzindo para hoje, seria o administrador. Nós seremos julgados por essas 3 grandes áreas das nossas vidas como administradores, ou seja, aquilo que Deus confiou a nós, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, o que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu? O que você fez? O que eu fiz? E essas 3 parábolas, elas vão apresentar sobre o que nós seremos julgados. Primeira área, nós vamos ser julgados como nós administramos, como nós fomos mordomos de algo que Deus nos confiou, que é tão precioso. Talvez, segundo a palavra aqui do Rodrigo nessa manhã, não é? Muito boa palavra, Salmo 127, é mesmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que vai edificar. Se o Senhor não construir a casa, quem constrói, querido, vai ser um trabalho árduo, sofrido, e muitas vezes em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem tudo a ver com isso, sabe, queridos, Deus deu para nós uma fé, mas a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, como você está cuidando da fé que Deus, Ele deu a você? Como que você está cuidando? Você leu comigo aqui a primeira história, a primeira parábola que Jesus, Ele usou para nos mostrar como que vai ser a prova? Jesus falou que haviam 10? Haviam 10? Quem está comigo aqui? Haviam 10 virgens, 10 virgens. E o noivo estava vindo para se encontrar com essas virgens. Primeiro, 10 na Bíblia, o número 10 na Bíblia fala de totalidade, diga comigo, totalidade. 100%. Irmãos, isso aqui diz respeito à igreja. Virgens são a igreja. As virgens são a igreja. Não é o povo lá fora, não. Deus vai tratar com o mundo, Deus vai tratar com o povo de Israel, o povo que rejeitou Ele, né? Diz que eles vão olhar e vão chorar, irmão, por aquele que eles transpassaram, eles rejeitaram Jesus. Deus vai tratar com eles também. Mas, escute, aqui esse texto especificamente está falando a respeito da igreja. 100% da igreja, a totalidade da igreja. 10 significa
totalidade. Virgens significa diga comigo, virgem significa a igreja. E sabia que há uma promessa de que o noivo, nosso noivo, que é Jesus, é estranho, né, um homem falar isso, né? Tinha uma música que a gente cantava antigamente, né, não sei quem é dessa época, e falava assim, incendeia, Senhor, a sua noiva. Alguém lembra dessa música? Incendeia, Senhor, a sua igreja. Então, né, a noiva, tinham outras músicas que falavam o noivo, e ficava aqueles homens cantando, mas é a metáfora bíblica, é a metáfora das escrituras, que fala acerca da vinda de Jesus, o nosso Senhor, e Ele vai vir para se encontrar com a sua igreja, a sua noiva. Mas o texto que você leu comigo aqui, diz que essas 10 noivas, 5 delas, 5 para 10, qual que é a estatística aqui, irmão, só para eu lembrar? 50%, metade, sabia que isso às vezes me assusta? Sabia que isso muitas vezes me deixa assim, me deixa muito apreensivo? Porque, irmão, é muita gente, 50% é muita gente, é a gente pegar aqui, ó, passar uma linha no meio, e jogar metade para cá, metade para lá, metade para um lado, metade para o outro, e metade dessas virgens, o texto está dizendo aqui, elas eram insensatas, elas não levaram a sério, elas ouviram a mesma coisa, a mesma pregação, presta atenção, a mesma mensagem, a mesma pregação que está sendo pregada para essas 5, está sendo pregada para as outras 5, mas me parece, né, pelo contexto das escrituras, que 5 fala assim, não é bem assim não é bem assim, o pastor está exagerando, né, o pastor ultimamente ele anda assim meio empolgadinho, né, ele é empolgado, né, então ele está falando tanto dessa história aí, que Jesus prometeu que vai voltar, que ele vai vir buscar a sua igreja, embora a gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, ele mesmo diz, nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos os sinais dos tempos, amém, povo de Deus? Os sinais estão aí, queridos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, vamos prestar atenção, é só prestar atenção, só que daí, diz assim, é nada, isso é empolgação dele, sabe, ele deve estar empolgado lá por causa da guerra de Israel, né? E confesso que realmente é algo que chama muito minha atenção, chama muito, Israel é o relógio do mundo, Israel é a figueira, como está escrito ali em Mateus 24, a gente leu aqui, domingo retrasado, é a figueira. Então assim, de uma certa maneira, isso chama minha atenção, não estou aqui fazendo previsões apocalípticas, mas, vamos prestar atenção nos sinais. Só que, irmão, eu sei que tem gente que entra aqui, me desculpa assim falar com tanta franqueza, né? Isso se chama, é até um erro, sabe? Se chama sincericídio. Gente, às vezes ser sincero, para algumas coisas não é bom você ser totalmente sincero não, mas eu não posso usar essa tribuna, esse lugar aqui, e eu ficar, sabe, escondendo, eu preciso falar, me parece que às vezes, muita gente, e eu oro, eu falo, meu Deus do céu, né? Acordamos cedinho para orar, a gente chegou mais cedo aqui para orar, eu falei, Espírito Santo, fala com a gente, toca nos nossos corações, toca nas nossas mentes, não deixa, Senhor, a gente entrar e sair do mesmo jeito que a gente veio, entrar e sair, tipo, dizendo assim, foi bom, o que quer dizer esse foi bom? O que quer dizer esse foi bom? O que quer dizer? Quer dizer que você foi transformado pela glória de Deus? Isso quer dizer que você vai sair daqui diferente do que você chegou? Isso quer dizer que você vai sair daqui decidido, hoje, assumir um compromisso, está comprometido com o Senhor? É uma história que eu conto tanto, né, irmão? Chata, vocês estão cansados, mas é a história da galinha e do porquinho. É a galinha e o porquinho. A galinha, ela está envolvida. Ela está envolvida no café da manhã. Ela bota o ovinho, ela dá o ovo dela lá. Toma aí, estou fazendo a minha parte. Fiz alguma coisa, né? Já dei o ovinho. Só que ela não se compromete. Ela dá alguma coisa. Ela dá, está sobrando aqui, tem aqui, leva. Agora o porquinho, para dar o bacon, ele precisou se comprometer. Foi um compromisso tão grande que ele precisou se sacrificar. Será que eu e você estamos fazendo isso, irmãos? Ou será que a gente vem aqui e fala assim, tá bom, ufa, ainda bem, né? Deu a hora, cumpri mais uma tabela, cumpri mais um compromisso religioso, mais um domingo, aleluia. Agora, tchau e benção, só domingo que vem,
E assim tem sido, de domingo a domingo, como se a vida cristã, se a fé que Deus confiou a você, ela se resumisse a essas poucas horas aqui, e digo pouca mesmo, 2 horas semanais, 2 horas, pronto, já cumpri a tabela. Não, querido, isso aqui na verdade, o objetivo, deixa eu até contextualizar, sabe por que você está aqui? Sabe por que você vem aqui? Você vem aqui para celebrar Jesus Cristo. A gente vem aqui porque a gente caminha com Ele, a gente ama Ele, a gente serve a Ele, e a gente não serve Ele aqui, não é aqui nessas 2 horas não, a gente serve Ele com as nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso deitar e no nosso levantar, e nós servimos a Ele. Aí, quando dá domingo, a gente diz assim, vamos à casa do Senhor, aleluia, e é com alegria, não é com aquela cara assim de, comi, não gostei, não, é com alegria, eu vou lá e eu quero celebrar o Senhor, eu quero me reunir com meus irmãos, eu quero me alegrar na presença de Deus, eu quero me alegrar na presença de Deus, e aquilo que o Jordani falou aqui, na presença de Deus, até a tristeza ela salta de alegria, aí você pula mesmo, aí a gente canta, aí a gente dança até mesmo, eu sei que tem alguns que não gostam, não tem problema, né? Jesus não vai jogar você fora por causa disso não, eu sei, mas assim, a gente dança, a gente celebra, a gente quer se alegrar na presença do Senhor. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque Ele confiou algo muito precioso para nós, Ele confiou uma fé, só que aquelas 5 virgens, elas não levaram a sério. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está levando a sério? Você está? Você está? Ou de repente você fala assim, pastor, sabe, eu até levava mais a sério, mas está demorando demais. Será que vai acontecer mesmo essa conversinha de que Jesus vai voltar? O que o texto diz, irmãos? O que o texto diz? O noivo demorou. Eu também às vezes tenho essa sensação, sabe? Está demorando um pouquinho, né? Mas aí eu lembro da palavra lá da carta de Pedro, já li para vocês aqui, que fala assim, que a vinda do Senhor, ela não é tardia, como alguns dizem que é. Não, Jesus está demorando demais, Jesus está tardando, aí você conversa, desde que o mundo é mundo, essa conversa está aí, desde que Jesus veio, morreu, essa conversa está aí, Ele vai voltar, então assim, não, a vinda dele está demorando demais, é tardia. Aí Pedro fala assim, irmãos, a vinda do Senhor não é tardia como alguns de vocês andam dizendo. Ele fala assim, só que Ele demora. Sabe por quê? Sabe por que Jesus está demorando, irmãos? Você tem noção? Pedro diz, porque Ele não quer que Deus não quer que nenhum se perca. Só que ao mesmo tempo, lá na carta de Paulo à igreja de Roma, diz que o seguinte, vai chegar um momento, e aí, isso é opinião do Claudinei, deixa de lado agora, tá? Eu não estou afirmando aqui, eu estou dizendo a minha impressão, e é como eu penso. Eu acredito que, aquilo que diz lá em Romanos, que a plenitude dos gentios, o que é a plenitude dos gentios? 100% dos gentios. Eu tenho a impressão que esse dia está muito perto, esse momento está muito perto. E aí? O que eu e você vamos fazer? Jesus está demorando. Diz a palavra que as 10 virgens do Miro, você percebeu que foram as 10? Mesmo as prudentes, sabe quem eram as prudentes? As prudentes é aquelas que oravam, é aquelas que jejuavam, eram aquelas que tinham azeite na sua lâmpada, elas levaram um estoque de azeite, diz que elas levaram uma botija lá de estoque, fala assim, não pode faltar azeite, irmãos? Pode faltar azeite, igreja? O que é o azeite na Bíblia, irmãos? Você tem noção? Quantos aqui entendem o que significa o azeite nas Escrituras? Diga o Espírito Santo. Fala para alguém perto de você, fala assim, o azeite nas Escrituras simboliza o Espírito Santo. Fala para alguém aí, fala aí. O azeite nas Escrituras simboliza o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, é a presença dEle, é estar com Ele, é ter comunhão com Ele, não é? Mas é interessante que daquelas 10 virgens, as 10 dormiram. Mesmo as prudentes, mesmo aquelas que tinham o estoque de azeite, a presença do Espírito Santo, elas ouviam o Espírito Santo, elas andavam com o Espírito Santo, elas davam ouvidos à voz do Espírito Santo, mas elas também dormiram, cansaram. Deixa eu falar com algumas pessoas que estão aqui, isso eu digo pelo Espírito de Deus. Se você pegar aqui o esboço, não está aqui. Eu quero dar uma palavra para você, meu irmão, que de repente cansou na jornada, e cansa mesmo.
A gente passa por tanta coisa, não é verdade? Olha lá, Maurício e a Val, a gente está junto faz o quê? Quase 20 anos, já faz uns 20 anos, já, para mais, né? 20. A Mari Cláudia, está quase 20 também. Quem mais que é dessa turma aí, dessa leva dos últimos dos moicanos? Marcão e Rose, Meire, né? O Jefão e a Meire, né? Jair e Andréia, quem mais? Tem mais aí dessa leva? Esses são os irmãos sexagenários. Brincadeira. Mas gente que, irmão, vamos ser muito franco, cansa. Tem hora que a gente dá um soninho assim e fala, acho que eu vou dar uma relaxada, sabe? Estou dando conta não, vou dormir, confesso para vocês, esses dias vocês acreditam, que nós temos levantado às 5h30, um pouco antes das 5h30, mas a gente está orando das 5h30, né, eu e minha amada. Amados, teve um dia que eu, para minha vergonha, depois tomei uma bronca, né, que assim, eu nem vi, eu estava assim acabado, eu nem vi. E vocês acreditam que de manhã, logo depois aí eu acordei, já era 6 e pouquinho, tá? Daí ela já veio e tal, você não ouviu não, e tal, e aí eu fui meditar, fui orar, amados, não é que eu peguei o texto lá, eu agora não lembro o endereço dele, mas fala assim, os que dormem, né? Os que dormem, ninguém dorme durante o dia, falava lá, você dorme à noite. Então, amados, a noite está chegando, nós precisamos vigiar. Infelizmente as virgens dormiram, só que olha que coisa tremenda, o texto está dizendo aqui que houve um momento que houve um despertamento, diga comigo, despertamento. Eu estou crendo num grande despertamento de Deus sobre a igreja de Jesus nesses dias, amém, povo de Deus? Não vou repetir aqui, vocês não entenderam, não vou repetir, eu estou crendo num grande despertamento sobre a igreja de Cristo nesses dias. Vai acontecer, um despertamento de Deus para mim e para você, sabe, uma voz, como diz ali, ouviu-se um grito, eis o noivo está chegando. Quem sabe cada pregação dessa, cada mensagem dessa, é um grito do Espírito Santo, acordando você, o noivo está vindo buscar a sua noiva. Só que, aí que está, meu irmão, infelizmente, e aí entra primeiro grande juízo, que você precisa tomar muito cuidado, a prova está na tua mão aí, a cola da prova, o que vai cair na prova, você sabe, você precisa cuidar da tua fé, Paulo, né, um exemplo para mim e para você, a Bíblia diz que lá no final da jornada, irmãos, foram muitos anos, foram anos de luta, pega ali em Atos capítulo, se não me engano, 27, o currículo dele lá, naufrágio, espancamento, prisões, tanto de coisa que aconteceu com aquele homem, tanto de sofrimento, irmãos, tanto sofrimento, só que a Bíblia fala, quando ele estava lá na masmorra preso, próximo ao seu martírio, ele seria decapitado, seria degolado, não é? Quando ele estava lá, ele escreve, talvez a última das suas cartas, para o seu pupilo, para o seu discípulo, ele fala assim, Timóteo, deixa eu te contar uma coisa, eu corri essa carreira, que carreira que é essa, irmãos? É a vida cristã, é essa jornada que Deus chamou a mim e a você, amém, povo de Deus? Você está numa jornada, querido, entenda isso, não é uma prova de 100 metros, se fosse uma prova de 100 metros, irmão, você fazia exercício aí, dá aquele tirinho, é lógico, requer explosão, esforço e tal, mas acabou, ufa, terminou, não, a vida cristã é uma maratona, é importante, irmão, é como você termina, não importa se você começou mal, que bom, falei aqui domingo passado, não sei se foi de manhã ou de noite, o legal seria começar bem e terminar bem, mas tem gente que não começou bem, tem gente que no meio do caminho tropeçou, caiu, mas eu quero te dar uma palavra, termine bem, em nome de Jesus, meu querido, termine bem, persevere. Paulo disse, olha, eu corri toda a carreira, eu estou vendo a fita, eu estou vendo ali a linha de chegada, eu estou vendo, irmão, persevera, corre a carreira. Ele disse, eu lutei o bom combate, queridos, qual é a luta que você e eu estamos lutando? Às vezes, sabe, eu vejo, né, na minha relação com os irmãos, eu vejo a gente se desgastando tanto, irmãos, gastando tanta energia, gastando tanto esforço, gastando tanto tempo, gastando tanto dinheiro, gastando tanta coisa, irmãos, em lutas
deixa eu ser muito franco com você, que de uma certa maneira são inúteis. São inúteis. Não vão. Naquele dia, querido, essas coisas não vão comparecer diante do Senhor. Sabe, se a minha vida, se a sua vida, se as nossas vidas, tudo passasse pelo crivo da eternidade, o dia que eu comparecer diante do Senhor, o dia que eu estiver diante dEle, isso aqui vai contar alguma coisa? Isso aqui vai de alguma maneira, vai representar alguma coisa? Não, então ó, isso aqui fica de lado, isso não é importante, não quer dizer que você não possa, não quer dizer que você não, de repente, pode ser, só que isso não é prioridade, amém, povo de Deus? Entenda uma coisa, prioridade, coloque Deus na sua vida como prioridade. Paulo disse, eu lutei o bom combate, e aí no final ele fala assim, e eu mantive a minha fé, eu guardei ela. Esse guardar fala de manter, ninguém roubou a minha fé, sabe, irmãos, há uma palavra sobre esses últimos dias, eu quero que você escute muito bem, e se você puder, anota aí. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos, olha o termo que fala lá, apostatarão, abandonarão a fé. Abandonarão a fé, haverá um abandono da fé, mas assim, em massa. E se o que nós estamos vendo, o que nós estamos vivendo não foi isso, irmão, eu não sei o que vai ser então não. Quanta gente, amados, quanta gente tem negado a sua fé, tem retrocedido, e usa 1 milhão de argumentos, por causa disso, por causa daquilo, me decepcionei com o pastor, e decepciona mesmo, o pastor é falho igual você, irmão, você também decepciona as pessoas, sim ou não? Né? Me decepcionei com a igreja, querido, olha lá, só olhar para a sua casa, para a sua família, lá dentro da sua casa, no convívio familiar, vocês não se decepcionam com situações, agora você acha que você vai pertencer a uma família, à igreja de Cristo, e não vai se decepcionar? Não vai ter situações que você vai falar assim, puxa vida, não gostei, a vida é assim, irmãos, a vida é assim, a gente vai lidar com coisas que a gente não gosta, com coisas que a gente não vai estar totalmente satisfeito, mas isso não pode ser argumento para você abandonar a sua fé. Jesus disse para os discípulos, quando o Filho do Homem vier, porventura, Ele vai achar fé na terra? Quando Jesus vier, porventura, Ele vai achar fé na terra? Querido, que você, que eu, que nós possamos dizer, Senhor, eu quero ser um mordomo, eu quero guardar a minha fé, eu quero caminhar em fé. Infelizmente, aquelas virgens nécias, elas não foram prudentes, elas não buscaram o azeite de reserva. Deixa eu dar uma palavra de conselho para você aqui, busque a presença do Espírito Santo nesse tempo, mais do que qualquer outra coisa, mais do que a série do Netflix, mais do que a rede social, busque a presença do Espírito Santo, tire tempo para estar com Ele, para estar na presença de Deus e se encher do Espírito Santo. Tenha azeite na sua botija, tenha azeite de reserva, porque depois que o Espírito Santo trouxe um despertamento, o noivo chegou, irmão. Quem sabe esse momento que nós estamos vivendo é o momento dele despertar a sua igreja, amém? Mas quem vai entrar com ele? Quem que vai entrar com o noivo na recâmara? A Bíblia fala que cinco das virgens, 5 virgens, diga comigo, prudentes, essas que mantiveram o azeite, elas tinham azeite de reserva, diz que elas entraram com o noivo, as outras 5 saíram desesperadas, vamos resolver isso, vamos dar um jeito, deu jeito? Sim ou não? Sim ou não? Não, o noivo entrou com aquelas 5, fechou a porta, isso me desafia, irmãos, porque o texto fala assim, eu gosto demais disso aqui, diz assim, olha, a porta foi fechada. Quantos lembram que eu preguei 2 domingos atrás aqui, quando diz lá, Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, que esses dias, seriam como os dias de Noé. As pessoas estavam vivendo as suas vidas, fazendo o que bem queria, porque elas achavam, isso aqui para mim é joia. Mas de repente veio o quê? Veio o juízo de Deus. Noé e a sua família foram guardados, foram colocados em segurança, onde? Dentro da arca. Irmão, eu fico imaginando, eu fico pensando, será que as pessoas não correram para lá nessa hora, para bater na porta, dizendo assim, abre a porta, Noé, abre a porta, deixa a gente entrar, Noé.
Não é? A água está subindo, a água já está dando a nossa cintura aqui, ó. Deixa a gente entrar aí dentro, porque aí dentro pelo menos a gente vai estar seguro. Pelo menos a gente vai conservar a vida. Noé, abre a porta. E eles batiam na porta com certeza. Mas a Bíblia diz que a porta estava fechada. Você está lendo aqui, irmão, comigo? Capítulo 25, ó, verso de número 10. Verso 10, a parte B. A porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 11. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Por quê, irmãos? Porque elas não guardaram a sua fé. Elas não foram fiéis com aquilo que Deus havia confiado. Então a primeira coisa, o primeiro julgamento que nós vamos passar é a mordomia da nossa fé. Amém? Olha lá. Seremos julgados pelo modo como nós cuidamos da nossa fé e do nosso fervor espiritual. Deixa eu dar uma palavra de conselho. A gente vai ter uma vigília aqui, agora, dia 1º, véspera de feriado, irmão. Véspera. Eu não vou expor você não quero fazer isso com você de jeito nenhum. Mas quantos aqui nunca fizeram uma vigília? Se eu perguntar aqui, quantos já maratonaram filmes e séries? Um monte de gente vai levantar a mão. Um monte de gente vai dizer, né? Um monte de gente. Aí se eu perguntar para você, quantos aqui já ficaram? Presta atenção, eu sei que Deus está dando uma cutucada em você aí, mas é isso que eu quero mesmo. Eu quero que Ele mexa comigo, com você. Eu quero que você talvez se desagrade de mim, saia daqui desagradado, dizendo: pastor, chato, homem que fica purgante, fica pegando no pé da gente, mas que pelo menos você saia daqui sacudido pelo Espírito Santo, você saia daqui pensando, dizendo assim: meu Deus, será que eu não preciso mesmo mudar, melhorar? Será que eu não preciso ter mais fervor espiritual? Será que se no dia que eu estiver diante do Senhor e eu passar pela prova, aquilo que eu fiz com a fé que Ele me confiou, como vai ser a minha avaliação? Qual vai ser a sua avaliação aos olhos de Deus? Eu te aconselho, vem buscar Deus, igreja. Agora, dia 1º, vai ser uma terça-feira, se não me engano, né? De terça para quarta, a gente vai ter um tempo aqui de busca, vamos nos derramar diante de Deus, vamos buscar pela presença dEle, vamos buscar pelo óleo extra, vamos dizer assim: Deus, enche a nossa botija, a gente não quer ficar no escuro, a gente não quer, amém? É uma palavra de conselho que eu estou dando. Outra coisa, a gente está num propósito de jejum, 21 dias de jejum. Irmãos, eu de vez em quando até brinco com alguns lá na nossa célula, eu brinco com eles, falo assim: vocês lá que você molha, cambada de homem, eu brinco com alguns, falo assim: cara, você tem reserva aí para fazer um jejum de 40 dias de tudo, só não de água, mas consegue fazer um jejum total, de 40 dias e fica inteiro ainda, um corpo mole, eu não consigo jejuar, porque isso, um jejum de Daniel, camarada vem falar para mim, eu não gosto de legume, vira homem, rapaz. Na vida a gente não só faz aquilo que a gente gosta, não. Você tem que comer legumes, sim. Tem que comer. Eu não gosto, mas é necessário. Tem um monte de coisa que a gente não gosta nessa vida e que é preciso e tem que fazer. Amém? O pastor está meio atacado da gota. Não estou não, só estou falando, mas cara, 21 dias de jejum. 21 dias. O que são 21 dias? São dias para buscarmos a resposta dos céus. São dias para buscarmos direção de Deus. Buscarmos um avivamento, irmãos. Nós precisamos de um avivamento. Irmão, deixa eu rasgar o verbo cocer aqui. Deixa eu ser muito franco e muito sincero. Do jeito que está, não dá, queridos. Se Jesus voltar, eu creio que talvez por isso que Ele não veio arrebatar a sua igreja. Porque se Ele vier hoje buscar a sua igreja, nem 5 vai subir. Nem metade. Dada a nossa condição. Dada a situação que nós estamos. E eu estou aqui te dando, entregando a prova na sua mão, dizendo assim, vai cair isso aqui na prova, estuda, para você passar de ano, estuda, para que na hora que você estiver diante dEle, sendo ali provado, que você possa dizer: eu fui aprovado, como aquelas 5 virgens, que entraram com o noivo para dentro da sua recâmara. Amém, povo de Deus? Então, palavra de conselho, vamos buscar Deus, mais do que nunca. É sua responsabilidade manter-se em chamas para com Deus e fervoroso na sua missão aqui na terra. Tem que ser fervoroso, irmão. Morno, Jesus disse: morno eu vou vomitar. Jesus falou: morno eu vou vomitar. Ele falou assim: seja quente,
Seja quente. Qual que foi a denúncia dele contra a igreja de Laodiceia? Ela era uma igreja morna. Irmão, cristianismo bíblico, essa jornada de vida com Deus, não combina com mornidão. Não combina. Não, irmão. Você quer servir a Deus? Seja fervoroso. É sua responsabilidade, é você. É com você que Deus está falando. Você tem que ser fervoroso. Não adianta ficar dando desculpa. Não adianta ficar arrumando argumento. Deus quer que eu e você sejamos fervorosos na nossa missão. Segundo, a segunda história, a mordomia dos dons. Dons, a palavra dom, do grego, caris, significa presente. Diga comigo, presentes. Olha que coisa, irmãos. Deus graciosamente concedeu presentes, Deus concedeu dons, Deus concedeu habilidades, Deus concedeu recursos. Quando a gente lê essa palavra talentos, diz que a um foi dado 5 talentos, ao outro foi dado 2 talentos e a outro foi dado 1. A gente tende a pensar em talento no sentido de habilidade. Não, esse talento aqui é uma unidade monetária, é dinheiro. Tá? É dinheiro, podia ser de ouro, podia ser de prata, mas é muito dinheiro. Eu citei isso aqui, não sei se foi de manhã ou foi à noite, mas é mais de 30 quilos, 32 quilos e 600 de ouro ou de prata, mas é muito dinheiro. E diz que o Senhor chegou e confiou tudo isso. A questão aqui, e é o que eu quero chamar a tua atenção, Deus tem confiado tanto a nós, irmãos. Sabe, é uma vergonha nós sermos tão ingratos. Você já agradeceu hoje, por você estar de pé? Quem dormiu numa cama aqui essa noite? Aleluia, sou grato a Deus, porque eu dormi numa cama gostosa, irmão, uma cama gostosa, né? Cama gostosa, né? Quantos aqui, que nós estamos no jejum, mas você toma um bom café da manhã ali, consegue comer um pão francês, consegue de repente às vezes uma fruta e tal. Quem aqui tem tido essa bênção de ter ali uma boa refeição no seu dia? Quem tem aqui? Glória a Deus. Sabe, tudo isso, irmão, tudo isso Deus tem concedido. Quantos aqui tem um dia de 24 horas, um dia de 24 horas? Quem tem um dia de 24 horas aqui? Ninguém tem dia de 23 horas aqui? Ninguém tem dia de 22 horas? Que interessante, Deus tem nos presenteado. Na verdade, deixa eu até fazer rapidamente aqui, uma aspas, né? Irmão, o maior ativo que eu e você temos, maior ativo, o maior recurso, vamos dizer assim, o maior recurso que nós temos hoje, se chama tempo. Deus nos dá 24 horas do dia. Deus dá para mim, para você, para todos nós. Eu, de verdade, sabe, eu tenho um abençoado aqui, que eu já nem respondo mais, porque ele só fala assim para mim: nossa, está corrido demais, e por que não sei o quê? Daí eu não falo nada, eu nem falo mais nada, porque assim, que parece assim, é nada, irmão. Problema nosso, sabe o que é? É como nós administramos. A minha pergunta é: você está sendo um mordomo mesmo? Um administrador fiel? Você tem colocado diante de Deus tudo que Deus confia a você, os recursos que Ele tem colocado na sua mão? Essa história que Jesus contou, esse paralelo que Jesus usou, é muito interessante, porque fala de um que recebeu 5, e o que ele fez? O que ele fez? Ele multiplicou. Então a palavra aqui é multiplicar. Você tem feito o que com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem sido um administrador fiel? Você está fazendo render aquilo que Deus confiou a você? Inclusive, presta atenção, o tempo. Você está fazendo render? Ou você está matando tempo? Ou você perde tempo? Irmãos, perde tempo. Recursos, finanças também. Aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Como que você tem gerenciado isso? Como você tem lidado? Ai, meu Deus do céu, vivo enrolado, vivo endividado, não consigo. O que você está fazendo? Rodrigo deu essa palavra para nós. Nós temos levado para Deus, temos confiado em Deus, dizendo: Deus, está aqui, né? É tudo teu. Na verdade, irmão, um dos erros que a igreja cometeu, e aí é minha meia-culpa, eu tenho que fazer meia-culpa, porque eu faço parte da igreja, não é? Então, assim, um dos grandes erros que a igreja cometeu, foi ensinar as pessoas apenas a lidar com 10% dos recursos que Deus coloca nas mãos dela.
Esse foi um dos grandes pecados que a igreja cometeu, né? Irmão, tem que trazer o dízimo, vocês têm que trazer os dízimos na igreja. E muita gente, de verdade, muita gente, não é todos não, uma parte, traz, é fiel, entrega, coloca lá o seu dízimo. E aí, irmão, e os outros 90%? O que eu faço? Irmão, a mesma coisa, eu preciso apresentar diante do Senhor. Lógico que quando eu sou fiel a Deus, que eu entrego a Deus, eu consagro a Deus aquilo que Deus mandou que eu fizesse, porque tudo é dele. Ele falou assim, então você, me prova que você acredita mesmo que eu sou dono de tudo é meu, então você devolve, joia, tá? Aí a pessoa prova, então aqueles 90% está nas nossas mãos, está sob a proteção, sobre o cuidado de Deus, segundo a Bíblia, joia. Mas isso não quer dizer que a partir desse momento, então eu faço o que eu quiser. Não, tudo é dele. A palavra diz, tudo pertence a ele. Sabe, irmãos, a gente comete algumas precipitações, alguns erros. A gente não consulta a Deus. A gente não ouve a voz de Deus. A gente não ouve a voz de Deus, né? Interessante, eu vi um testemunho. Eu vou vender o peixe do jeito que eu ouvi, acredito que é verdade, um pastor sério estava contando, falando de uma pessoa que ela queria comprar um carro. Ela estava doida para comprar um carro. Eu vivi de uma certa forma essa experiência, há muitos anos atrás, então, mas um pouco diferente, né? Não foi tão grande, o milagre não foi tão grande, mas eu recebi também uma grande vitória. Mas esse sim, mexeu comigo, porque o cara precisava comprar um carro, e ele queria tal carro. E ele foi para a presença de Deus e começou a orar, e ele não se precipitou, não fez besteira, só que o recurso dele não dá para comprar aquele carro, mas era aquele carro que ele queria, um modelo bom e tal. E aí, irmãos, ele buscando a Deus, Deus falou com ele, falou assim, eu vou te dar esse carro, um dia Deus falou para mim, te dei um carro e eu recebi, não é? Deus falou com esse camarada, vou te dar esse carro, vou te dar. Diz que ele estava lá, na época ainda tinha o jornal, né, que tinha os classificados, né? Acho que não existe mais isso aí, né, irmãos? Não tem mais, mas tinha o jornal, né, e os classificados. Diz que ele olhou lá, estava anunciado um carro por uma mixaria assim, o valor do carro de mercado era, eu não lembro agora os detalhes, mas vamos dizer que é 10 mil reais o valor de mercado, e o carro estava anunciado por 100 reais. Ele falou, não, foi erro, né? Erraram na hora de publicar aí e tal, e ele ligou, só que mesmo assim, ele falou, deixa eu ligar. Ligou. Quando ele ligou, a mulher falou com ele, falou assim, não, está aqui. Mas esse valor não está errado, está aqui e tal. Não, é esse valor. Falei assim, mas como assim? É esse valor mesmo. Ele foi lá. Quando ele chegou lá, queridos, existia uma história. A mulher, ela queria desfazer daquele carro de qualquer jeito. E ela contou a história. Por que ela estava vendendo tão barato? Um bem que custava 10 mil e ela queria 100. Não tem lógica um negócio desse. E ela falou para o professor, olha, aquele desgraçado do meu marido morreu. Desse jeito. E ele tinha uma outra família. E é o seguinte, o juiz determinou, precisa vender esse carro, e metade tem que ser da outra família. O valor que eu vender. Então tá bom, 100 reais, daí. Ela estava muito chateada. E ele comprou um carro. Estou aqui só, eu não lembro os números, mas um carro que custava 10 por 100. Deus cumpriu a promessa. Comigo não foi muito diferente. Eu estava orando, Deus falou assim, eu vou te dar um carro, e literalmente eu estava de joelhos, Deus falou assim, vou te dar não, Deus disse, eu te dei o carro, eu estava pedindo um carro para Deus, eu tinha feito uma caca antes, né? Eu não ouvi o conselho de Deus, não ouvi o conselho de ninguém, eu comprei o carro que eu queria, do jeito que eu queria, e eu não quis dar ouvido a conselho de ninguém. Esse carro, para vocês terem uma ideia, foi uma maldição na minha vida, ao ponto de eu chegar um dia, encostar ele do outro lado da rua, e falar assim, nunca mais eu entro em você, deixei a chave dentro, é que daqui o único que vai ser dessa época é a Tisa, só a Tisa e o Jefão, o Jair também, né? O seu Anselmo, né? E assim, eu encostei o carro do outro lado da rua, falei assim, nunca mais entro em você. Né? Só que ele era tão maldito que a sacada do prédio onde eu morava, a janela do prédio, eu via aquele lazarento lá do outro lado da rua, eu não gostava nem de olhar para o outro lado da rua, e ele estava estacionado lá, ele ficou mais de mês estacionado, aquele carro ficou estacionado lá, e quem vendeu ele foi o Jefão. Jefão falou para alguém lá, trabalhava na empresa deles na época, o cara chegou lá em casa e falou assim, não, quanto você está pedindo esse carro? Eu falei assim, nada. Ele falou assim, não, mas nada. Eu falei assim, tá, o que você quer dar? O que você quer dar? Mãe, como assim? Eu falei, não, o que você tem?
E ele tinha um dinheiro no bolso, ele tinha lá, não sei hoje, uma mixaria, e ele arrancou o dinheiro, falou assim, tá bom, daí, pode pegar, está lá, o documento e tal, depois, pronto, foi embora aquele negócio da minha vida, porque aquilo lá era símbolo da minha desobediência, aquilo era símbolo da minha cabeça dura, de não ter ouvido conselho, não ter buscado a Deus, fiz porque eu quis, diferente. Agora dessa vez, o que eu fiz? Dobrei meu joelho, estou orando, buscando, aí o Espírito Santo veio e falou para mim assim, te dei o carro, irmãos, literalmente, passou aí uma semana, não mais talvez, né? Um irmão chegou lá em casa, me deu tanto dinheiro, que eu nunca tinha visto tanto dinheiro, nunca tinha mesmo, de verdade, um envelope assim, cheio de dinheiro, tudo cheio de nota de 20, tem uma história aí, né, que eu queria a tal da nota de 20 na época, ela tinha acabado de ser lançada e tal, e eu recebi aquilo, e aí, o milagre também veio, não só pela oferta que eu recebi, se não me engano, a oferta foi 9 mil e poucos reais, não lembro agora, 9.500 reais, tá? Além disso aí, o milagre, eu fui comprar um carro, o valor de mercado do carro, é quase, não chega a ser como essa história, mas o carro era 15, eu comprei por 10, só que eu estava tão vacinado, porque eu tinha feito a besteira, não busquei conselho, eu não orei, sabe, no outro, que daí, irmãos, eu falava, não pode ser, aí eu pegava esse carro, a pessoa falava, não, é que eu estou indo embora do Brasil, e eu preciso me desfazer desse jeito, eu perdi até uma bênção, irmãos, a mesma pessoa que vendeu esse carro, olha que coisa, vendeu bem mais barato, e aí, essa mulher, era uma mulher, né, uma senhora, ela falou para mim assim, pastor, você não quer comprar uma chácara minha? Eu falei, minha filha, não tem dinheiro para comprar um gato, né? Ela falou assim, não, você paga do jeito que você quiser, do jeito que você puder, você paga como você puder, é que eu estou indo embora, e eu preciso, irmão, vocês acreditam, que eu pedi lá na Cacogal, sabe antigamente, naquele último balão lá, último rotatória, aí começava o setor de chácaras, eu não perdi de comprar uma chácara lá, irmãos, do jeito que eu quisesse, eu falei assim, pastor, do jeito que você quiser, e eu não comprei, mas o carro eu comprei o carro, eu levei esse carro em mecânico, eu chamava as pessoas, não lembro, você era da igreja nessa época, Maurício? Ainda não era, mas eu sei que eu levei umas 100 pessoas para ver o carro, daí eu falei assim, não tem nada de errado nesse carro não, e olha, e levanta motor, e anda com o carro, por quê? Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós aprendemos muitas vezes por meio do sofrimento, aprendi a ser fiel, aprendi a buscar a Deus, ouvir a voz de Deus. A minha pergunta para você tem buscado, querido, ser um administrador fiel? Você tem buscado aquilo que Deus confiou nas suas mãos? Eu falei aqui de tempo, eu falei aqui de recursos financeiros, né? Habilidades também, Deus concedeu habilidades, por exemplo, você sabia, irmão, não vou aqui, não quero pesar sobre ninguém, mas a gente tem tantos desafios aqui na nossa igreja. Agora, antes de começar aqui, eu estava conversando com ele e falei assim, olha, quem que está cuidando disso aqui? Ele falou assim, eu e fulano. Eu falei, mas só vocês dois? Só 2 pessoas fazendo isso? Nós precisávamos de no mínimo 4, nós precisávamos de no mínimo 8, e não tem. Irmão, uma coisa simples, fotografia, deve ter uns 50 aqui, tem gente aqui que tira selfie o dia todo, não é? Mas só tem 2 pessoas que estão cuidando disso aí. Só 2 pessoas, lá no som, 1 pessoa, aí levantou mais 2 para tentar ajudar, não tem, olha isso, irmão, o que você tem feito com aquilo que Deus confiou nas suas mãos, né? Fiquei tão feliz, só contar para vocês, né? A gente, uma área que a gente, embora a gente tenha assim um crivo bem alto, a régua nossa é muito alta aqui, né? Às vezes você olha aqui, a pessoa está tocando e cantando, irmão, eu cobro deles praticamente o mesmo nível que porque eles estão aqui em cima, eles estão aparecendo, então assim, meus filhos, vocês têm que levar a sério as coisas do Senhor, vocês têm que ter vida com Deus, têm que ter bom testemunho, então a gente pega muito no pé, mas eu fiquei muito feliz, porque no ensaio dessa semana, né, a gente está com um baterista só, é uma luta, e quando o cara não pode vir, e se fica doente, sabe o que a gente faz, irmãos? Sabe o que a gente faz? A gente contrata, lógico que é um irmão em Cristo, muito crente também, mas a gente contrata ele para ele vir aqui, para substituir quando o baterista não pode. Aí nessa sexta-feira, no ensaio, aí o Davi do Marcão tocou a bateria, aleluia, está aprendendo, tocando super bem, eu assisti o vídeo, falei, uau, glória a Deus, o que você está fazendo com aquilo que Deus confiou nas suas mãos? Os recursos que Deus deu para você, né? Às vezes Deus te deu uma habilidade, né? Olha que coisa, às vezes, querido, é uma coisa simples,
que você pode colocar nas mãos do Senhor, igual aquele garoto que tinha só 5 pãezinhos, só 2 peixinhos, ele entregou para Jesus, ele falou, está aqui Jesus, estou aí, ó. Entregou para um discípulo, na verdade, e aquele discípulo levou até Jesus, e com aqueles poucos pãezinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, alimentou uma multidão. Meu irmão, o Senhor vai me julgar e o Senhor vai julgar você. O que nós estamos fazendo com os recursos, os dons que Ele tem confiado nas nossas mãos? Olha lá, não enterre os seus talentos. Aquele servo mau, aquele servo negligente, o que tinha 5 pegou e fez o quê? Multiplicou, mais 5, está aqui Jesus, servo bom, servo fiel, foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, entra no gozo do seu Senhor. O outro que recebeu 2, foi lá, lutou, batalhou, multiplicou, mais 2, servo bom, servo fiel. E aquele que tinha 1 fez o quê, irmãos? Enterrou. A minha pergunta para você nessa manhã é essa: no dia que você comparecer diante do Senhor, nós comparecemos, vamos prestar conta. A prova já está na tua mão aí. O que vai cair na prova, irmãos? Você já sabe. Primeiro, mordomia da fé. Segundo, mordomia dos talentos, dos dons, daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Aquele homem enterrou. Eu fiquei com medo, isso e aquilo. Você já ouviu dizer que quem dá desculpa não dá resultado. Muitas vezes você está se escondendo. Eu não tenho tempo, pastor. Né? Deixa eu te falar. O mesmo dia para você de 24 horas é o mesmo dia para mim de 24 horas. Então assim, irmãos, quem sabe talvez está faltando dedicação, disposição. Quem sabe? Olha lá. Quando Jesus voltar, Jesus nos julgará baseado na sua expectativa de... Vocês viram na história, está lá. Servo bom e fiel. Por que ele foi bom e fiel? Porque ele multiplicou. Você está multiplicando aquilo que Deus confiou a você? Você está, meu irmão? De verdade. Estou caminhando para encerrar. Quero pesar sobre você. Mas sabe, irmãos, a gente não pode sair daqui confortável. A gente não pode sair daqui dizendo assim, não tem problema não. Deus entende. Sim, Ele entende. Deus entende. Até o dia em que todos nós compareceremos diante do seu tribunal. Deus entende. Hoje é graça, hoje é misericórdia, mas haverá o dia que Ele vai voltar como justo juiz. Ele virá com poder e com glória, e Ele vai julgar a todos nós. O que você está fazendo com aquilo que Deus tem confiado a você? O maior talento que Deus nos confiou é a coisa mais preciosa. Tem alguma coisa mais preciosa na sua vida do que o Evangelho de Jesus? Sim ou não? O que é mais precioso para você, meu irmão? É o carro que você tem? É a casa que você tem? É o trabalho que você tem? O que é o mais precioso? O que existe mais precioso na sua vida? É Jesus? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos multiplicar Jesus, irmãos. Nós precisamos levar Jesus. Você conhece alguém perto de você que não conhece Jesus? Que não anda com Jesus? Que não serve a Jesus? É minha, é sua, é nossa obrigação multiplicarmos o Evangelho de Jesus. E por último, a mordomia Vocês leram ali comigo? Vocês leram? Puxa vida, Jesus vai pegar uma turma, colocar para um lado, a outra turma vai colocar para o outro, e aí vai dizer para a turma da direita, aquele pessoal que Ele está feliz com eles, vai dizer assim, legal, vocês foram fiéis a mim, vocês me viram com fome e me deram de comer, vocês me viram com frio e vocês me deram de vestir, vocês me viram necessitado, vocês me viram preso, vocês me visitaram, vocês cuidaram de mim. E aí, irmãos, aquelas pessoas vão olhar e vão dizer para Jesus o quê? Quando que foi isso? Quando que o Senhor esteve nu e eu te vesti? Quando que o Senhor esteve com fome e eu te dei de comer? Quando o Senhor esteve com sede, eu te dei de beber, nu, etc. Quando, Senhor? E aí o Senhor vai dizer, quando vocês? Vocês estão comigo aqui, irmãos? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Sabe, irmão,
O reino de Deus, o evangelho de Jesus, tem a ver, não é comigo, não é para mim, não é para mim, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós precisamos sair do jardim da infância da fé. Olha aqui, eu vou encerrar. Nós precisamos sair do jardim da infância da fé. Quando você é criança, quando você é bebezinho, tudo gira em torno de si, para mim, é meu. É assim que criança faz? Criança faz assim? Até criança a gente treina, né, irmãos? Até criança a gente treina ela, porque não é certo. Não é certo, tem que aprender a dividir, tem que aprender a compartilhar, mas é normal, é a fase, é a infância, mas chega uma hora, irmãos, que a gente tem que se tornar gente madura, gente adulta. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está amadurecendo na fé? Você já entendeu, irmão, que Deus confiou a você? A Bíblia fala que tem 3 coisas que permanecem, 1 Coríntios capítulo número 13, verso 1 ali, vai dizer assim, ó, tem 3 coisas, é a fé, a esperança e o amor, mas Jesus vai dizer, a maior de todas elas é e lá em 1 Coríntios 13, vai falar sobre o amor, é o amor, esse amor não é o amor humano, não é o amor de homem para mulher, não, esse é o amor que Deus coloca no nosso coração, é o amor que Deus coloca no nosso coração. Irmão, como que você tem agido em relação a esse amor que Deus, Ele confiou a mim e a você? Como nós estamos nos portando? Como tem sido a nossa mordomia nessa área? Ah, pastor, sabe o que é? Eu já tive tanta decepção. Vocês querem que eu comece a contar de decepções aqui? Você quer que eu comece a contar, de eu arrancar dinheiro meu, já nem tinha, né? A pastora estava com a lente dela, estava literalmente, estava podre, desculpa, é uma palavra forte, mas a lente estava podre, e eu olhei e falei assim, aí apareceu um cara lá na nossa igreja, necessitado e tal, eu falei, vou lá, ajudei o cara, fui, arrumei e tal, sabe o que aconteceu? Não passou um tempo, eu estou em casa de manhã lá, bate na porta de casa lá, achei que era um anjo, irmãos, achei que era um anjo, de verdade, estou brincando não, estou falando sério, porque eu estava morrendo de sono, eu acordo, está um cara todo de branco na porta de casa, eu falei, o anjo veio me visitar, um anjo está aqui, e não era um enfermeiro lá do HU, do hospital, do hospital universitário, estava lá, você que é o pastor? Eu falei, fala Deus, sou eu mesmo, não é? Aí eu falei assim, então pastor, tem um cara lá, você conhece o fulano de tal? Eu falei, conheço. Não, está internado lá, pastor, falou para eu vir falar com você aqui, né? Era o cara que eu tinha acabado de ajudar, irmão, dei meu nome lá para pegar uma bicicleta para ir lá na delegacia, o dinheiro que eu tinha para comprar uma lente, para trocar a lente da minha amada que estava com fungo lá, eu peguei e consertei a bicicleta para ele poder ir trabalhar, e sabe o que aconteceu? Ele estava mais louco que o Batman, tinha bebido tudo, ele deu na traseira de uma carreta, se arrebentou inteiro, e aí a única pessoa que ele tinha é o pastor. Aí vai lá, mãe, eu fui naquele hospital, minha vontade, eu não sei, a minha vontade, aí aconteceu outra situação, não tenho tempo para falar para vocês, né? Meu Deus do céu, minha vontade era bater nele lá na maca, era bater nele. Irmãos, se eu for contar a história aqui de frustração, de fazer as coisas, de tirar tempo, quantas vezes, irmãos, quantas vezes, né? Isso eu não faço mais, eu errei, né? Lembra um dia, eu fiquei bem aqui, até quase 1h com um camarada, uma história desgraçada, assim, tudo de pior que você possa imaginar, né? Tudo de pior que você possa imaginar. Irmãos, ele falou um negócio para mim, no final ele falou assim, isso mesmo, viu? Continua assim. Você tem que ser, desse jeito aí que você é assim, ó, que você vai ver, Deus vai abençoar muito a sua vida. Ele levantou as costas, virou, ele nunca mais pisou o pé aqui. Eu atendi esse cara, o culto termina 9 horas, eu atendi ele das 9h15, 9h20, até 2 da manhã ouvindo ele falar na minha cabeça, 1 da manhã, a pastora estava morrendo ali, na época a gente morava longe, aqui não morava, se morasse do lado, ela tinha ido embora, mas, né, então, morava longe, e morrendo de sono, a filha morrendo de sono, para eu ficar atendendo esse camarada, eu só não faço mais, tá irmão, por ninguém,
Por ninguém, não é porque é bonito ou feio, não. Não faço por ninguém, não. Né? Em primeiro lugar vem a minha família. Mas errei, infelizmente, é um erro que a gente comete. Mas nunca mais pisou o pé aqui. Nunca mais pisou. E se eu for contar a história para vocês, vocês acham que é esse? Eu estou falando esse aqui, porque esse aqui foi um gritante, né? Deu besta de ficar aí cansado depois de 2 cultos, ficar aqui, nem lembro se tinha 2 cultos, se era um só à noite, né? Ficar ouvindo, orei, conversei, aconselhei, aí o camarada vira, e nem tchau, nem bênção. Né? Deu um tapinha na minha costas e falou assim, não, isso mesmo, continua assim. Esses dias eu contei para minha amada, eu estava meio atacado lá, eu falei assim, você está vendo, amor? Está vendo? Qual a besteira que eu fui fazer? Né? Ouvi um cara falando, isso mesmo. Fala isso comigo não, tá, querido? Você está vendo? Irmão, decepções, frustrações, talvez você tenha muitas. Mas Jesus nos deu um mandamento. Jesus disse para mim e para você, ama. Ama. Não foi facultativo. Se eu quiser eu amo, se eu não quiser eu não amo. Jesus disse, se você quiser você ama. Foi isso que Jesus disse para você? Foi isso que Jesus disse para nós? Não. Ele disse, ama. Ama. Irmão, Jesus tem confiado a mordomia do amor. Jesus falou, vocês cuidaram de mim. Vocês me amaram. Vocês fizeram de tudo por mim. Não, Senhor, eu não sei disso. Quando vocês fizeram um desses meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Em contrapartida, a galera lá do outro lado, lá da esquerda lá, né? Qualquer semelhança, mera coincidência, né? O pessoal lá do outro lado lá, né? Pegaram e falaram o quê? Mas quando nós não fizemos, porque eles não tinham feito. Quando que nós não fizemos? Quando nós não te amamos? Quando nós não cuidamos do Senhor? Quando nós não fizemos? Jesus falou, quando vocês não fizeram a nenhum desses meus pequeninos. Esse é o princípio do reino, meu irmão. Esse é o princípio do reino. Ama, cuida. Não é só de boca para fora, não. Falar é fácil, né? Falar é muito fácil. Viva esse amor. Você é mordomo do amor. Olha lá, ó. Se alguém está ligado à videira verdadeira e a seiva do Espírito Santo flui nele, é impossível não dar frutos de amor. Jesus falou, João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e vocês são as varas, vocês são ramos. Quem aqui está ligado em Jesus? Amém? Então, meu irmão, a seiva vai fluir na tua vida. Que seiva é essa, pastor? É o fruto do amor. O amor vai fluir na sua vida, você vai viver esse amor. Nosso amor pelo próximo, ele será verdadeiro indicador da nossa fé genuína. Como que eu posso dizer que eu caminho com Deus? Qual que é a prova, irmão? Qual que é a evidência? É o quanto você ama. Você ama o seu irmão, você ama... Começa na sua própria família, né? A gente tem facilidade para amar os de fora, né? Eu não sei se alguém já viu, gostei demais daquilo, mexeu muito comigo, né? Um pastor fazendo uma dinâmica, ele mostrou, né? Ele fala assim, olha, se um convidado teu está lá na tua casa, ele derrama um copo de suco na toalha que você colocou, branquinha lá, o que você vai falar para ele? O que você fala? Eu não sei quem já viu esse vídeo desse pastor, né? O que você fala para ele? Não tem problema não, imagina, acontece. Vai alguém da sua família fazer um negócio desse, o que você faz? Eu estou dizendo, você é assim mesmo, você faz isso demais, ué. Então, irmão, já começa o teste, já começa a prova dentro de casa, começa os mais próximos, não é? Ama, e depois, ama o teu irmão em Cristo. Pastor, mas ele é encardido, pastor, ele dá trabalho, verdade, irmãos? É verdade, tem gente difícil, tem gente que para amar tem que fazer muito esforço, tem que pedir ajuda de Deus, então peça, mas ama o teu irmão. E quem mais? Ama o perdido. Sabe, irmãos, esse mundo está indo de mal a pior, o perdido está terrivelmente perdido, e Jesus mandou que você e eu amássemos. Jesus disse, pastor, como que eu posso então demonstrar amor? Eu acredito, irmão, e eu vou encerrar dizendo isso, o pessoal do louvor pode vir, por favor. Sabe, querido, a maior prova de amor que você pode dar, a maior prova, é falando do amor de Jesus para alguém, é sendo bênção na vida de alguém,
Você convive com alguém que não conhece Jesus, irmão? Olha aqui para mim. Você convive com alguém que não serve a Cristo, e você nunca falou do amor de Deus por essa pessoa? Você nunca orou por ela? Você nunca? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você está amando mesmo como Jesus mandou amar? Jesus falou assim: se você verdadeiramente ama, você cuida. Olha lá. Quando que eu fiz isso, Jesus? Quando você fez por alguém. Quando você amou um desses pequeninos, você fez para mim. Então, querido, o chamado de Deus é para que você seja mordomo da fé que Ele confiou. O chamado de Deus é para que você seja mordomo dos recursos, dos talentos, dos dons que Ele confiou. O chamado de Deus é que você seja mordomo do amor que Ele confiou. Fique de pé nessa manhã. Olha lá, eu quero concluir dizendo, está aqui, como você será julgado, como eu seremos julgados. Nós seremos julgados, né? Revelar como seremos julgados, nos ajuda a manter o foco naquilo que é. Você já está sabendo a prova, irmão, você já está sabendo o que vai cair na prova, então mantenha o foco. O que você está fazendo com os recursos que Deus deu para você? O que você está fazendo com a fé que Ele confiou para você? O que você está fazendo com o amor que Deus confiou a você? Vamos adorar o Senhor nessa hora, e nós vamos orar, encerrando esse nosso tempo nessa manhã, em nome de Jesus.